boa tarde. Eu sou professora Lúcia, professora orientadora da equipe. Mais uma vez estamos aqui, desta vez na segunda etapa da segunda fase, com o Story Map, somos todos refugiados. Inicialmente existe a necessidade de compreender o que é um Story Map, que nesse caso configura-se como uma ferramenta de auxílio ao usuário que ajuda ele a entender histórias, destacando os locais de uma série de eventos, inseridos em um mapa, seja ele físico ou digital. Bom, diante dos temas propostos, nós escolhemos falar sobre um refugiado venezuelano, visto que é um tema bastante atual e pertinente pela proximidade das relações, sejam elas políticas ou sociais, entre o Brasil e a Venezuela. O termo refugiado refere-se a todo indivíduo que, devido a perseguições políticas, conflitos bélicos ou outras situações que ponham sua vida em risco, encontram-se obrigados a buscar auxílio e refúgio em outros países. Segundo os dados da Fundação Monetária Internacional de 2016, a Venezuela atinge a maior inflação do mundo com 160%, agravando ainda mais sua crise econômica e fazendo com que muitos cidadãos locais eles partam para outros países da América Latina, incluindo o Brasil. Nós entramos em contato também com o professor de espanhol Javier, que também veio da Venezuela, e ele nos orientou a procurar uma família que fica em uma das cidades vizinhas aqui, e nós vamos conhecer um pouco mais da história da Francia de Nieves. Bom, agora nós iremos com a orientadora Lucy Dantas e o professor de espanhol Javier na casa da família Francia de Nieves, com o intuito de compreender um pouco mais a história da família e também de todo o processo que eles passaram, desde a decisão da saída da Venezuela até a vinda para o Brasil e o processo de interiorização, nos quais os mesmos agora residem na cidade vizinha Juazeiro do Norte. Bom, agora nós estamos explorando a plataforma do FRI, objetivando entender como deve ser feito o Story Maps. Bom, após nós analisarmos alguns vídeos, estudarmos como funciona a plataforma do ESE, nós demos início à produção do Story Map. A princípio, nós escolhemos o layout Map Journal Builder. Na capa de frente, utilizamos o nome da Olimpíada e o tema central Somos Todos Refugiados. Também utilizamos a citação: durante séculos, os mapas foram valorizados, porque fornecem uma grande quantidade de detalhes em uma pequena quantidade de espaço, e devido à sua capacidade de contar uma história. Na segunda página, nós confeccionamos um mapa no qual demarcamos o território da Venezuela. No texto, usamos uma contextualização para que o leitor pudesse entender o contexto da história. Utilizamos uma linha do tempo que vai desde 1999 até 2016, quando a família deu início ao processo de refugiamento em Maturim. Também usamos um vídeo no canal do YouTube Nexo, que fala sobre a origem da crise da Venezuela, contém detalhes como se deu, desde os governos de Hugo Chávez até Nicolás Maduro. Na terceira página, nós fizemos um recorte histórico que inicia-se no ano de 2015, que é onde a Venezuela atinge a maior inflação do mundo. Esta inflação acaba tendo consequência em outros âmbitos da sociedade, como a escassez de elementos básicos para a garantia da vida humana, que é falta de alimentos, e entre outros. Tudo isso foi registrado no texto. Também colocamos uma citação da Francia Neves, matriarca da família, com qual ela nos concedeu uma entrevista. Foi aí que eles também deram início ao seu processo de refugiamento, saindo de Maturim para Puerto Ordaz, o que foi representado no mapa. A partir da quarta página, nós começamos a descrever o trajeto percorrido pela família até a sua chegada em Juazeiro do Norte, cidade na qual reside atualmente. Bom, eles saíram de Maturim, passaram por Puerto Ordaz e depois Pacaraima, Roraima, já no Brasil.
tiveram uma curta estadia em Boa Vista e em Recife, já que a família passou por um processo de interiorização. Este processo, que é financiado pelo governo ou por instituições particulares que visam a descentralização de aglomerados de pessoas em determinada região. Então, eles interiorizam essas famílias para alguns lugares. Nesse caso, foi de Recife para o Crato, onde a família conseguiu uma maior estabilização e o marido, Francia de Neve, conseguiu um emprego em uma empresa de embalagens e ela, para auxiliar nos mantimentos da família, começou a desenvolver atividades autônomas como a venda de alguns salgados. Bom, nós, para finalizarmos, utilizamos uma frase da Valéria Nunes, que é: vidas são descartáveis aos olhos humanos, sedado pela ganância, autoritarismo e vaidades do poder. Pouco ou nada valem, senão para a submissão da autocracia dominante, que reina soberana sem sequer aceitar apelo e interferência da população, massacrada nessa luta feroz de jogo de interesses.